Lutero não gostou da Igreja Católica, na Igreja Católica que existia na época, e fundou a Igreja Luterana. Aí Calvino não gostou da Igreja Luterana e fundou a Igreja Reformada ou Calvinista. Henrique VIII não gostou que lhe negassem o casamento católico e fundou a Igreja Anglicana. Aí John Smith não gostou da Igreja Anglicana e fundou a Igreja Batista. William Miller não gostou da Igreja Batista e fundou a Adventista. Ellen G. White gostou muito do que William Miller dizia e fundou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Charles T. Russell não gostou da Igreja Adventista e fundou a Testemunhas de Jeová. Aí Joseph Smith não gostou da Igreja Metodista e fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. John Wesley não gostou da Igreja Anglicana e fundou a Igreja Metodista. Alguns pastores não gostaram da Igreja Metodista e fundaram a Igreja Pentecostal. Aí, muitos não gostaram da Igreja Pentecostal e fundaram milhares de igrejas de garagem com cadeira de bar e outras luxuosas só para tomar o dízimo. Estou falando mal de igrejas. Sim, estou falando mal de igrejas, porque todas estas igrejas importantes hoje, renomadas, mundiais até, foram fundadas por causa do ego de seus fundadores. Ego, um dos pecados capitais. Elas foram fundadas porque a pessoa não gostou do que a outra igreja dizia e queria que dissesse aquilo que eles queriam. Queriam manipular uma igreja. Não podiam manipular aquela igreja que já existia. Eram de outros fundadores, outros dirigentes, outras, digamos, filosofias. Então, passaram a criar a sua própria igreja, fundaram a sua própria igreja. Quer dizer, o homem encarnado criou igrejas. E esqueceram, negam. Ninguém fala ou ninguém sabe da igreja que Jesus disse iria fundar. Qual é a igreja de Jesus? Qual é a igreja que Jesus Cristo disse que iria colocar aqui? Pois bem, Santa Ceia, Pedro, foi-lhe entregue a chave do céu. Aí Jesus disse, nesta pedra, que seria Pedro, ele iria fundar, iria criar a sua igreja. Quer dizer, ele não ia criar nenhuma igreja, não iria pertencer a nenhuma igreja que fosse de alvenaria, pau a pique, madeira, uma caverna. Não iria criar nenhuma igreja, não iria passar a existir em nenhuma igreja. Iria, sim, existir dentro de uma igreja carnal. Pedro, carne, encarnado. Jesus iria fazer parte dessa igreja, iria montar essa igreja, iria viver pela eternidade da própria igreja dentro desta. Então, quer dizer, viver dentro de nós, de cada um de nós, quer dizer que os ensinamentos que ele passaria, ele, o Cristo interior, que eu falo muitas vezes, o Cristo interior iria passar para a gente, iria nos deixar fundar a igreja dele, se aceitamos ele, o Cristo, não Jesus, mas o Cristo dentro de nós, dentro da nossa igreja, vamos aprender muita coisa. Estou falando da igreja de Jesus, que Jesus disse colocaria, não da igreja que os homens passaram a criar, passaram a fazer existir, porque poderiam manipulá-las à vontade. No final, diz aqui, de centenas de igrejas de garagem, eu frequentei uma delas, muito boa vontade no que dizia,
Porém, havia um momento em que criticavam os outros, pequenos ou grandes, criticavam os outros, criticavam até outras doutrinas, outras formas de adorar a Deus, Jesus. Então, se tornarão tão ruins quanto as grandes que só existem para arrebanhar e tirar dinheiro. Infelizmente. Ah, não, mas é para manter projetos sociais, para alimentar pessoas, acudir, mas não fazem nada disso. Muito dinheiro, suntuosos templos, maravilhosos, grandes, e vestimentas caríssimas, adereços, joias caríssimas. E o povo passando fome, o povo vai lá pedindo ajuda, um apoio, uma oração. Ah, vou orar por você. E não consegue. Só que você tem que colaborar com o dízimo, senão Deus não vai te ajudar. Você tem que colaborar com o dízimo. E o infeliz colabora com o dízimo. Com o dízimo, que seria uma refeição saudável, ele colabora com o que seria o dinheiro para essa refeição. É muita maldade que os líderes espirituais, não vou dizer qualificação de nenhuma igreja, mas os líderes espirituais são muito ruins, muito maldosos, vestimentas suntuosas, até vestimentas cerimoniais de alto nível, caríssimas, enquanto o pessoal ouvindo lá, mal vestidos porque não tem roupa, não tem dinheiro para comprar uma roupa decente, não é uma roupa boa, mas uma roupa decente. Então vai de qualquer jeito. Não tem como aceitar, não tem como entender. Aí, no início do meu trabalho, vídeos, escritos, eu defendia a Bíblia, defendia Jesus, defendia Deus, defendia tudo, temia o diabo como se ele existisse. Mas com o passar do tempo, me engajando nisto tudo que existe de verdades, mentiras e dúvidas, muitas dúvidas. Me inteirando de tudo isso, comecei a fazer perguntas, temos o direito de fazer perguntas sobre absolutamente tudo, e comecei a fazer perguntas. Por que o Velho Testamento tem um Deus tão tirano e o Novo Testamento um Deus só amor? Por que o Velho Testamento só fala de materialismo mesmo? Se prestarem atenção, só fala de bem-estar emocional, bem-estar financeiro, bem-estar material. Enquanto o Novo Testamento fala de bem-estar interior, crescimento, evolução. No Novo Testamento quase todo, principalmente os 4 evangelhos, e nos outros um pouco menos, porque não era o maravilhoso filósofo Jesus que estava falando. Aí passei a duvidar que o diabo existe. Aliás, eu fui repreendido uma vez porque eu disse que o diabo não existe. O diabo, quer dizer, o diabo que as igrejas passam a colocar, criaram. O diabo foi criado pelas igrejas. Eu fui magoado. Não me senti magoado, mas fui atacado. Quer dizer, o diabo não existe? Não, não existe. Nós criamos o diabo para colocar a culpa do que fazemos de errado. E por conta disso, a pessoa se sentiu ofendida. Eu não faço nada errado. Então, eu não sou o diabo. Eu não disse que você é o diabo, minha querida. Eu não disse que você é ele. Eu disse que é fácil criar alguém que não existe e colocar a culpa das coisas que a gente faz. Aí comecei a entender, o diabo realmente não existe, só existe naqueles que fazem coisas erradas e não querem assumir esses erros, aí criam um diabo, criam um demônio, criam um Satanás e aquele monte de apelidos ridículos para colocar a culpa. Eu não fiz nada errado, foi ele, o coisa, que me obrigou a fazer. E acredita nisso, chega uma hora, esse coisa adquire vida e a pessoa se torna essa coisa.
Pois é, aí eu comecei a fazer a playlist de filosofia. Pegava pensamentos de filósofos, desde antes da era cristã até hoje. Pensamentos de filósofos que têm alguma coisa a dizer. E comecei a colecionar os posts, as mensagens e fazer comentários. Aí teve alguns vídeos, estão aí, falam sobre religião. Começaram a dizer que religião é criação do homem, que todo mundo se perde por causa de acreditar no que as religiões dizem. E por aí afora, muita coisa pesada. Procurem esse vídeo aí. Fala sobre religião, na playlist de filosofia. Quem está falando? Os grandes filósofos, pensadores, gente inteligente. Não, gente sábia. Gente inteligente pode não ser sábia, agora pessoas sábias são inteligentes. E uma curiosidade que eu achava também muito interessante, os grandes pensadores antes do início da era cristã, não falavam em religião, não citavam o nome Deus. Por quê? Porque na época deles as religiões não existiam. Porque não existia o nome Deus. Quer dizer, Deus não existia na época deles. Então, falavam de tudo e cada preciosidade. E falavam do comportamento humano. Mais aprendizado que este, comportamento humano. Aí comecei a crer que nem mesmo Deus existe. Ou seja, Deus é uma criação do homem também. Aí coloquemos uma básica teatralização. Vamos assim criar um vilão ruim, péssimo, que faça maldades, que mate. Tudo de ruim é esse vilão. Colocaremos nele o nome de quê? Diabo, demônio. Demônio quer dizer diamante. Em outra língua, vem e se torna demônio. O significado dele numa outra língua de origem é diamante, aquela pedra. Pois bem, criamos um demônio, criamos um vilão. O que esse vilão vai fazer? Esse vilão vai proibir fazer certas coisas. Uma delas é proibir o sexo, falar mal de sexo. É coisa do demônio. Ele vai proibir tudo isso. Por quê? Porque o sexo pode trazer evolução, pode trazer crescimento. Sexo visto de maneira sábia, de maneira romântica. Amor. Este sexo. Agora, graças a ele, ao vilão que não existe, ao inexistente de mil faces, graças a ele, o sexo bom, saudável, se tornou uma depravação. Se tornou sexo por sexo, carnal, só carne e mais nada. Não se leva nada daquela relação de bom na vida. Então, é uma das coisas que o demônio que eles criaram iria proibir, iria prejudicar, seria aí. Então, ninguém mais poderia praticar sexo, só para reprodução. Ninguém mais poderia praticar sexo, porque é coisa pecaminosa. Sexo não levaria à evolução. Aliás, não podem deixar que as pessoas saibam que levaria a uma evolução, a um questionamento interior. Então, colocam esta atividade saudável, fisicamente saudável, emocionalmente cura doenças emocionais, dependendo das doenças emocionais, dos males emocionais, sexo cura o lado emocional, porque vamos alimentar muito o amor ao próximo, amor a si, amor aos outros, do que frustração. Frustração. Quem está longe de um relacionamento amoroso, sexual, sozinho, acompanhado, qualquer tipo, quem está longe
sente falta, o corpo sente falta. Não, eu não sinto falta disso, eu aboli, não quero saber. É uma mentira, escondido num cantinho de sua casa, tem vontade, ou até faz alguma coisa, mas tem vontade, sim, tem vontade, sente necessidade, não sabe do que, mas é disso. Pois bem, um dos pecados que vamos colocar, que o demônio vai prejudicar, é aí. Agora precisamos de um super-herói. Neste lugar, vamos criar um super-herói para combater esse vilão, para deixar tudo de bom, para fazer tudo de bom, para fazer melhorar, para as pessoas se sentirem felizes. Não porque estão praticando sexo, mas porque existe esse super-herói. Sexo é abominável, sexo é ruim, é podre, é mau. Então vão sentir felicidade por ter esse super-herói. Que nome colocamos? Que tal Deus? Vamos colocar Deus, super-herói. Aí ele vai salvar. As pessoas vão chegar desesperadas e nós vamos apresentar esse herói. E esse herói vai ajudá-las muito. Só que esse herói vai precisar de colaborações. Que tal a gente colocar assim, uma porcentagem do trabalho delas? 10 é dízimo. Vamos pegar e colocar o dízimo. Esse super-herói que nós colocamos, nós batizamos de Deus, vai exigir dízimo. Atualmente alguém disse trízimo. Podem procurar, vocês verem o trízimo. Para ver como é que dinheiro é mais importante do que oração, do que qualquer outra coisa. É o trízimo. Pois bem, esse super-herói vai precisar de dízimo. Ninguém vai saber para que vai ser esse dízimo. É só pagar os 10% do que ganha trabalho. Não, eu não quero 10%. Não quero 10% de ajuda em dar alimentos para alguém, em dar banho em velhinhos, em contar histórias. Não quero dízimo desse tipo, não. Quero em dinheiro mesmo. Bom, já montamos. Temos aí um vilão, temos aí um super-herói e temos aí o que esse vilão vai provocar e que o super-herói não vai permitir também, porque aí dá forças para esse vilão e acaba tudo acontecendo e aquela derrocada. Temos tudo isso, agora vamos montar, precisamos de um lugar para colocar todos esses. Que tal religião? E aí foi criada a religião. Foi criada a religião com toda essa palhaçada que eu contei. A palhaçada eu contei sim, mas no fundo não é tão palhaçada assim não. Acaba sendo uma verdade que eu acho tão triste. Pessoas se tornam cada vez mais fechadas em seus conhecimentos, cada vez menos perguntas fazem, porque é pecado fazer perguntas, porque é pecado duvidar da palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus foi trazida por um humano tão falho e defeituoso quanto a gente. Essa palavra de Deus, está na Bíblia, mas essa palavra de Deus foi trazida por um ser humano que não tem o mínimo respeito com as pessoas, tem que manter o dízimo da igreja para manter tudo funcionando da maneira que ele quer, tudo funcionando da maneira que ele quer. Tanto que uma das postagens diz o seguinte: Coca-Cola é do demônio, música, a maioria das músicas é do demônio, roupas, muitas roupas é do demônio, dinheiro não é do demônio. Curioso, né? Interessante, por sinal. Tudo vem do demônio, não se deve praticar, porque vamos gastar dinheiro comprando refrigerante, gastar dinheiro comprando roupas bonitas, gastar dinheiro indo para balada. Vamos gastar dinheiro. Não é para gastar dinheiro lá, não, é para pegar esse dinheiro e dar para o dízimo. Então muitas vezes pessoas ficam trancadas em casa só orando. Conheci uma mulher, não converso com ela, mas passo na frente da casa dela quando eu tenho que ir num certo lugar.
E ela canta músicas, canta alto, das pessoas ao redor ouvirem. Quer dizer, a impressão que eu tive é que ela, no fundo, ela não acreditava em tudo aquilo, mas ela cantava e cantava para as outras pessoas ouvirem, para as outras pessoas acreditarem em tudo que ela estava cantando. Assim ela também passaria a acreditar de fato no que ela estava cantando. Eu me tornei uma pessoa agora, uma pessoa que não acredita em Deus. Albert Einstein, eu dizia que ele era ateu. Ele era ateu, não acreditava em Deus, diziam que ele era ateu, então eu acreditei, ele é ateu. Até um dia vi um comentário a uma postagem que eu fiz, um comentário que Einstein não era ateu, ele acreditava no Deus de Spinoza. Que raio de Deus é esse? Fui atrás do Deus de Spinoza. É um texto. Não é grande, mas é repleto de coisas interessantíssimas. Eu tenho um vídeo aí, o Deus de Spinoza, podem procurar, tem o texto autêntico lá. O Deus de Spinoza fala exatamente isso, como se Deus estivesse falando, caso existisse. Logo de início ele coloca dessa maneira: se Deus existisse, ele estaria dizendo o seguinte. Aí diz para nós não ficarmos lendo a Bíblia achando que são as leis dele, não ficarmos pedindo perdão, porque se fizermos aquilo que deveríamos fazer para aprender alguma coisa, não está errado, não é um pecado. Erramos, não deveríamos ter feito daquela maneira, mas tivemos que fazer por algum motivo, é aprendizado. O Deus de Spinoza, é um pouco complicado de eu falar com o enriquecimento que tem naquele texto. Procurem, vocês vão ver. Pois bem, esse texto também me ajudou a abrir a cabeça, me abrir os conhecimentos, e aí passei a ver que Deus é criação do homem, junto com criação da igreja, junto com o diabo que foi criado pelo homem, ou seja, nada disso tem valor religioso, tem valor interior, tem valor religioso para a igreja que Jesus montaria e conseguiu montar em alguns corações. Não estou desmerecendo nenhuma religião, pessoas às vezes precisam seguir essas religiões, necessidade sua, necessidade interior, precisam. Está em seu momento de passar por aquela situação. Está em seu momento de seguir tais filosofias pessoais. Está em seu momento de passar por aquilo, de darem de cara com uma parede que não vai fazer nada, nunca fez nada. Está em seu momento. O problema não são as pessoas. Não são elas que estão denegrindo, que devem ser criticadas violentamente. Quem deve ser criticado são os líderes que conseguem fazer a cabeça dessas pessoas. Quero dizer, elas não são sábias o suficiente, não são inteligentes, que me desculpem, não são inteligentes o suficiente para duvidarem de alguma coisa. Tem receio de duvidar de uma passagem da Bíblia? Tudo bem, mas você tem que ter um pé atrás para entender quem foi que escreveu aquilo. Palavra de Deus. Copiaram a palavra de Deus. Não, se copiaram a palavra de Deus, por que tem dois deuses diferentes? Velho e Novo Testamento. O Novo Testamento, muita coisa Jesus diz Deus existir. Agora, interpretação de quem escreveu, interpretação até do homem chamado Jesus. Vou dizer algo, vou ser criticado, mas Jesus era uma pessoa, um ser humano, igual a mim e a dezenas de outras pessoas. Uma saúde, condições emocionais, maturação emocional, e tremendamente sábio, um filósofo em essência. E o que ele fez, o que ele passou nos 4 evangelhos, foi filosofia.
filosofia pura. É filosofia em parábolas, códigos. Eu sempre digo isso. E ele mesmo coloca: direi a vocês às claras o que eu tenho a falar, vocês discípulos. E direi a vocês o que os outros, o mundo, precisa ouvir. Mas eu falarei em parábolas, quer dizer, ele contou 2 vezes a mesma coisa. Uma às claras e a outra em código, que só chegará, e só chegou até agora, sem conseguirem mexer, sem conseguirem modificar porque não interpretaram. Ou seja, só quem tem sabedoria vai conseguir interpretar o que aquelas parábolas estão dizendo. Quer dizer, um ouve de um outro, sabe o que ouve de um outro, vão se juntando os pedaços e chegam a conclusões que são maravilhosas conclusões. Não leem a Bíblia, os 4 evangelhos, não leem porque é muito complicado, um monte de coisa que não tem nada a ver com nada a ver mesmo. Até eu, a Bíblia era muito difícil de entender, de ler. Hoje já consigo interpretar. Não leio preto no branco. Eu acho que isso é uma perda de tempo, ler a Bíblia no preto no branco, porque lá não ensina nada. Lá só transmite mensagens que estão cifradas. Então vamos ler o preto no branco e interpretar aquilo. Aí são as entrelinhas. Mas Jesus deixou muita coisa. Jesus foi escolhido. Foi escolhido para trazer mensagens fantásticas. Um filósofo, o maior de todos. O maior de todos eles foi escolhido para trazer mensagens fantásticas. Só que a igreja da época martirizou, crucificou, insultou, humilhou ele. Por quê? Porque ele estava começando a incomodar a religião que eles fundaram. Já começa aí. A religião que Jesus estava combatendo, não, estava discordando, foi criada por seres humanos, foi criada pelo homem com falhas enormes. Falhas enormes. Sim, foi criada com o Velho Testamento. Foi criada com o Velho Testamento e aprendeu muita coisa que está errado hoje. Ele foi martirizado, crucificado. Dizem que foi morto na cruz. Não foi morto na cruz. Ele sobreviveu à crucificação. Mas ele tinha como missão, Jesus tinha como missão trazer ao mundo, ou aos que o ouvissem, foram pouquíssimos, até hoje são pouquíssimos mesmo, porque ninguém fala do que ele disse, do que está nos evangelhos, ninguém fala. Comentam o velho evangelho, o Velho Testamento. Os evangelhos ninguém comenta, as palavras dele ninguém fala. Falam do Velho Testamento. As palavras dele, sim, endeusam. Ele, o médico dos médicos, o professor dos professores, o tudo de tudo, só que na hora de ensinamentos bíblicos é o Velho Testamento, porque ele é só um símbolo, mais nada. Ele é só reconhecido porque morreu para nos salvar dos pecados que cometemos. Porém, eu acho que cometemos muito mais pecados e piores ainda depois da vinda dele. Quer dizer, ele veio aqui perder o tempo dele? Não. Veio aqui lançar sementes que foram esquecidas dentro de muitos cantos aí e aos poucos estão brotando. Aí, comentar mais uma coisa assim bem curiosa, bem interessante. A palavra herege vem do grego haeresis e significa aquele que tem liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Lembra que eu comentei aqui demônio, diamante? Pois bem, aqui está. Herege quer dizer liberdade de escolha. Liberdade de escolha, livre arbítrio. Está certo, não está certo, eu vou por aqui, não vou por ali, porque eu acho que não é o certo.
Tudo aqui foi modificado. E diamante numa linguagem aí que me escapa agora, a língua antiga, era diamante e hoje transformaram em demônio. Mesma coisa. Virgem não é nada do que é hoje, na Bíblia está de outra maneira. Casamento não existia. Mas existia noivo. O noivo não é o que é hoje, era outro. Bodas seria ir para a cama e transar. Não é nada disso. Muitas palavras são trocadas, são confusas. E as pessoas não procuram a verdadeira origem dessas palavras. Eu acho que procurar a origem das palavras não há necessidade. O negócio é não acreditar no que houve. Herege. Eu já fui chamado de herege. Herege maldito. Eu tenho um vídeo que fala disso. Eu fui chamado de herege maldito. Por quê? Porque eu estava fazendo um vídeo meio parecido com esse aqui, criticando. Só que eu críticas bem mais leves. Então eu fui chamado de herege maldito. Ou seja, eu não estava exercendo o meu direito de livre-arbítrio. O meu direito de aquele que tem liberdade de escolha. Eu vou batalhar para ter a minha liberdade de escolha. Se eu não puder escolher o que pensar, o que fazer, eu não vou fazer nada. Eu não vou abraçar a causa de ninguém, porque eu tenho a minha liberdade de escolha, o meu desejo de realizar, a minha vontade de fazer. Não vou ser vou ser um herege, que sou até hoje, mas dentro da designação grega. Um herege dentro da designação grega. E não ficar por aí baixando a cabeça porque as outras pessoas falam. As outras pessoas podem falar. Eu vou usar a minha liberdade de escolha na hora de decidir o que a pessoa disse de proveitoso ou não. O que ela disse de certo, não. O que ela disse de proveitoso. Quem vai dizer o que é certo sou eu. A pessoa vai dizer o que é certo para ela. Agora eu vou pegar o que é proveitoso do que as pessoas disserem e vou transformar em certo. O que eu acho certo, o que eu acho correto. E é claro, no dia que eu passar essa minha certeza para outras pessoas, essas outras terão que pegar todas as informações que eu estou dando e tirar as suas próprias conclusões. Falei bastante, provavelmente esse vídeo vai ser criticado muito, mas eu não volto atrás do que falei. Estou cada vez mais me embrenhando num momento bem curioso. Estou cada vez mais me tornando um filósofo. E eu percebo os filósofos de antigamente e muitos de hoje, os de antigamente nem falavam em igreja e nem falavam em Deus porque estes não existiam. Ou eles não frequentavam ou não acreditavam. Não, se acreditassem de alguma forma, eles iriam falar mal, talvez. E os mais início já da era cristã, em que as igrejas existem e Deus passou a existir também, criticam demais estes, com certas razões, com certos fundamentos. Então estou me tornando um filósofo, talvez seja o meu batismo de filósofo. Filósofo criador de conteúdo, não simplesmente debater o que os outros falam e acreditar e ponto final. Não, um filósofo de criar conteúdo, criar polêmica. Faço postagens no Facebook, coloco muitas coisas desses aí, inclusive tem alguns grupos especiais em que eu coloco temas que dão confusão desse tipo. Muito bom. Por quê? Eu acho bom, acho legal ver como as pessoas criticam violentamente o que eu estou escrevendo. Por quê? Porque evangélicos, religiosos radicais, estes
que me insultam, para mim é elogio. Porque eu tirei eles do lugar comum. Quer dizer, se eu me senti insultado, quer dizer que mexeu comigo. Se eu me senti ultrajado, mexeu comigo. Se tirou a minha certeza de alguma coisa, eu vou partir para a briga. E é o que eles fazem. Partem para a briga, quer dizer, perderam um pouco da certeza que eles têm. Perderam um pouco da razão que eles têm. Ou seja, é um medo enorme. Tudo formado daquele jeito. Vem alguém, enfia o dedo lá, que dá uma certa insegurança. É um desespero tão grande. Um desespero tão grande porque foi tão difícil entender tudo isso que eu sei hoje. Foi tão difícil compreender, até aceitar. Foi tão difícil. Sofri tanto para adquirir esta sabedoria. Agora vem alguém, cutuca e me deixa inseguro. É horrível. Muito trabalho perdido. Eu digo sabedoria, mas a sabedoria a cada um, todos nós somos sábios, mas há uma sabedoria a cada pessoa. E quando eu digo ser insultado por estes, para mim é elogio, porque eu estou falando algo mais próximo da realidade. E eu não acredito em algo só porque eu vi e pronto. Eu recebi um conselho, muito tempo atrás, recebi um conselho. Fique sabendo de algo, antes de tomar como seu conhecimento, veja mais 2, 3, até mais fontes diferentes, até confirmar que aquilo está certo. Fontes externas, fontes diferentes, não é? Aprendi algo nessa religião, vou procurar várias fontes nesta religião. Não, vou procurar, aprendi algo desta religião, vou procurar em outras religiões para saber alguma coisa, livros, doutrinas, várias coisas. Não vou me perder. Não vão acreditar simplesmente porque uma fonte disse, e essa fonte pode ser muito bem opinião pessoal de alguém. E principalmente, depois de juntar todo esse material de várias fontes, jogar tudo aqui dentro e tirar minhas próprias conclusões. Ou seja, o Cristo interior vai me dizer o que é certo. O Cristo interior quer dizer aquele que montou, que disse iria montar uma igreja naquela pedra, que era o apóstolo Pedro. Salve! Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal, aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.